O Senhor quer o nosso perfeito louvor. Louvor que sai de lábios que confessam o nome dele. Não negligenciemos o que Deus nos tem dado. Seja a nossa voz, seja o nosso corpo, seja o privilégio de louvar ao Senhor na casa do Senhor. Louvar a Deus não é coisa de só menos importância. Não é mais uma atividade que nós fazemos durante a semana, é a atividade que nós fazemos durante a semana. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Diz assim, amém? Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, uma igreja difícil, uma igreja complicada, uma igreja que já naqueles dias, ainda no primeiro século, demonstrava desvios terríveis, desvios grandes do caminho do Senhor. É curioso, como tão próximo dos acontecimentos, estamos falando do primeiro século, eles já se desviavam, já estavam tomando o rumo do seu próprio coração, e em especial o trecho que nós lemos da carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta do santo apóstolo a um daqueles desafios que aquela igreja estava apresentando ao apóstolo Paulo. A cidade de Corinto possuía um porto que era entreposto para grandes mercadorias, era uma cidade rica, ali na Acaia, hoje Grécia, e essa riqueza se refletia na condição econômica favorável de grande parte dos membros daquela igreja. Era uma cidade conhecida pela sua opulência, fartura. Isto fazia com que a personalidade dos crentes daquela igreja também representasse essa opulência. Em resumo, era uma igreja vaidosa, arrogante, a tal ponto, orgulhosa da sua condição intelectual e financeira, que eles chegaram num momento em que começaram a julgar Paulo já não tão especial assim, e chegavam a dizer que Paulo, em sua carta, em suas cartas, em seus escritos, ele era forte, mas quando estava próximo, Paulo era fraco demais. E comparavam o apóstolo Paulo a alguns pregadores itinerantes que passavam por ali, a quem eles consideravam melhores do que Paulo, mais carismáticos, mais eloquentes. E quem sabe Paulo já não tinha mais muita coisa para acrescentar. Ora, o apóstolo Paulo, fundador da igreja, o maior dos apóstolos, se nós pudéssemos falar do ponto de vista da contribuição para o que hoje nós denominamos igreja, o maior escritor das escrituras sagradas, de Velho e Novo Testamento, é aquele que mais escreveu livros. E eles diziam: Paulo é fraco, Paulo é pequeno, maiores são estes que estão entre nós. Eles foram cativados pela eloquência, pela forma carismática daqueles pregadores, e Paulo então escreve para defender o seu apostolado e para defender com que poder ele pregou entre os crentes de Corinto. E ele diz: olha, não preguei baseado em minha eloquência, não preguei baseado em meu carisma, não preguei baseado em minhas capacidades, mas preguei tão somente o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho
que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Não é no poder dos meus dons, não é no poder dos meus recursos, não é no poder das minhas habilidades. E olha que Paulo, se precisasse se orgulhar, ele tinha um lastro para se orgulhar. Paulo era certamente o mais intelectual dos apóstolos. Falava pelo menos 3 línguas: o grego, o koiné, o latim e o aramaico, o hebraico. 3 ou 4 línguas, no mínimo. Paulo era cidadão romano de nascença. Paulo aprendeu as escrituras aos pés do mais importante rabino da sua época. Paulo era o fundador da igreja, judeu de judeus, chamado por Jesus Cristo fora de tempo, com a missão clara de ir aos gentios. Paulo tinha lastro, se ele quisesse se orgulhar nas suas próprias capacidades, nos seus próprios recursos, mas o que ele está dizendo é: não, eu não me orgulho em mim mesmo, eu não preguei um evangelho baseado nas minhas próprias capacidades, mas no poder de Deus. E para que fiz isso? O verso 5 vai dizer: eu fiz isso porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E a partir dessa ideia, não prego baseado nos meus próprios recursos, não prego a minha vida, não prego a minha experiência, mas prego o Evangelho de Jesus, que ele começa a construir seu argumento. É a partir dessa verdade que ele vai dizer: olha, nada nós somos, o crente nada é, o cristão nada é, a igreja nada é, senão apenas um meio, um canal, pelo qual o Senhor decidiu, por sua graça, livre graça, comunicar o evangelho salvífico. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês são orgulhosos, arrogantes, vaidosos. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês: vocês nada são. Vocês são só um canal que Deus escolheu para usar no cumprimento do seu plano salvífico. O poder de Deus não é um recurso que torna os cristãos seres especiais em relação aos demais. O poder de Deus não é um recurso que torna os crentes seres arrogantes em relação aos outros pecadores. O poder de Deus não é um tesouro que é dado para enriquecer os crentes, pelo menos enriquecer do ponto de vista material. O Evangelho de Jesus não é o poder de Deus que é dado para a igreja construir impérios nesse mundo. A única riqueza da qual nós podemos, quem sabe, nos gabar é a riqueza da salvação que nos foi dada gratuitamente, e porque Deus é misericordioso, nos fez parceiros, cooperadores na obra da salvação para os demais homens. Mas não são os nossos recursos, não é a nossa eloquência, não é a nossa capacidade de fazer teologia, não é a nossa tradição, não é a nossa organização, não são os nossos usos, não são os nossos costumes. Nada disso é que tem poder para salvar. O que salva é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós somos apenas canais, instrumentos. O poder é Jesus. O crente verdadeiro, o crente que sabe da sua riqueza, não é aquele que acumula para si, mas que sabe que é um meio
para se multiplicar entre os homens a salvação. Os irmãos de Corinto eram atraídos por aquilo que enchia os olhos. Os irmãos de Corinto eram atraídos pela eloquência do púlpito. Os irmãos de Corinto eram atraídos pelas vestimentas, festas. Como filhos da época, como filhos do seu tempo, como frutos de uma cidade opulenta, eles eram opulentos e queriam introduzir essa ideia, e estavam introduzindo essa ideia nas relações entre os próprios crentes. E assim nós vemos nos nossos dias muitos homens e mulheres atraídos pela opulência, muitos homens e mulheres atraídos pela eloquência, muitos homens e mulheres atraídos pelos carismas. Mas o que deve atrair o homem a Cristo nada mais é do que Jesus Cristo. Fora de Cristo, fora da atração do Espírito Santo, são recursos humanos, temporários e pouco suficientes para a salvação. A nossa suficiência está em Cristo Jesus, nele, somente nele. Não é de se surpreender, meus irmãos, e você já deve ter tido uma experiência. Aquele irmãozinho simples, quase iletrado, simples nos seus recursos intelectuais, simples, quem sabe, nos seus recursos materiais, mas que quando falam das coisas de Deus, quando fala das coisas de Deus, fala com a autoridade que põe qualquer teólogo no bolso. Quando você vê os frutos da vida daquele irmãozinho, é uma árvore farta de bons frutos. Gente que fala de Deus com um temor no coração, com um amor no coração, com um senso de urgência da salvação tão tremendo que deixa qualquer história, qualquer tradição, qualquer costume, qualquer erudição no chinelo. Qual é o segredo destas vidas piedosas? É o poder de Jesus para a salvação dos homens. É intimidade com Cristo. A gente que conhece, há pessoas que conhecem muito sobre muitas coisas. Conhece muito sobre teologia, muito sobre história, muito sobre organização, muito sobre tradição, muito sobre costumes, mas conhece quase nada sobre Deus. Sabe muito sobre política, sabe muito sobre sociologia, sabe muito sobre filosofia, sabe muito sobre muitas coisas, mas não conhece nada, absolutamente nada sobre Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo é que o poder na vida do crente é o poder que nasce do encontro pessoal e genuíno com Jesus, o encontro que, creio, se você nasceu de novo, você deve ter tido. Mas é um encontro que tem que ser encontro diário, contínuo, constante, fruto de vida, fruto de comunhão. Um encontro que vai se expressar em todos os momentos da sua vida, que vai se expressar em todo lugar, que vai se expressar na igreja, mas que se expressa nas ruas, no seu trabalho, no meio da sua família, na sua escola, na universidade, em todo lugar. As pessoas vão perceber algo diferente na vida dele, tem algo especial, algo na vida daquele irmão atrai. Os coríntios eram homens e mulheres dominados pela ganância, pela arrogância. E Paulo faz questão de dizer que o cristão nada mais é. E aqui é o texto que nós lemos. Paulo diz: nada nós somos. Somos simplesmente vasos de barro,
no qual se guarda um grande tesouro. Isso seria suficiente para você e eu entendermos o que é que Paulo queria dizer. Só isso. Mas essa mensagem simples foi entendida com maior vigor naqueles dias. Sabe por quê? Naqueles dias não se tinha Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil para guardar dinheiro. Naqueles dias não se tinha cofre, aqueles que o cara fica lá na estrada, no caminhão ali, vendendo aqueles cofres de vários tamanhos, aquelas paredes grossas. Naqueles dias, você, se tivesse algo valioso, você guardaria em uma caixa de madeira maciça e pesada, ou guardaria os seus valores em armazéns, em despensas bem fechadas e vigiadas. A lógica é a mesma lógica que nós temos hoje. Se você tem algo valioso, você tem que guardar em algo que lhe dê segurança. E Paulo ironiza com aqueles irmãos, dizendo: olha, há um valor muito grande dado à igreja, e esse valor, esse grande tesouro, foi guardado em vasos de barro. O vaso de barro era diferente dos outros vasos. A porcelana já se tinha, mas era algo muito caro. O vidro já se tinha de uma forma incipiente, mas era algo raro e por isso muito caro. O comum para se guardar líquidos e grãos eram os vasos de barro, aquele vaso que você usa para pôr plantas, se é que você usa, né? Que hoje em dia é de plástico, que era comum, barato, pouco duradouro. Todo mundo sabia que Paulo estava dizendo o seguinte: olha, há um tesouro que foi guardado em algo sem valor nenhum, algo que quando se quebra nem se recupera, algo que era vendido em qualquer mercado. E Paulo está dizendo que isso que não tem valor, que é transitório, temporário, que se quebrar não tem nem como se consertar, sou eu e você. Quem sabe nós pensamos que somos um vaso, né, de cristal valioso, ou um vaso de porcelana chinesa, daquelas que são feitas no Paraguai, dinastia Ming, aí você pega assim embaixo, made in Paraguai. Ou você diz assim: não, eu sou uma pessoa sólida, segura, consistente, forte, eu sou um cofre. Paulo diz: você não é nada, você é um vaso de barro, comprado por qualquer preço no mercado, que se quebrar é rapidamente substituído por outro, ninguém nem recupera vaso de barro. Somos nós, é a igreja. E a pergunta é: por que algo tão valioso é guardado em algo tão irrisório? Porque algo tão caro é guardado em algo tão barato? Porque algo tão transformador é guardado em algo tão incoerente e imperfeito? O verso 7 responde: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que você não se orgulhe, para que eu não me orgulhe, para que nós não pensemos que somos coisa alguma, para que nós sejamos profundamente dependentes, para que nós, como vaso na mão do oleiro, jamais ousemos questionar o oleiro, porque nos fizeste desta ou daquela forma. E há crentes que acham que têm o direito de reivindicar qualquer coisa de Deus. E há crentes que acham que estão nessa terra e que foram alcançados para ser príncipe e não cauda.
né? Já se falou um tempo nisso. Você é cabeça, não cauda. Você precisa determinar. O que é que o vaso determina para o oleiro? O que é que o vaso de barro tem de valor em relação ao grande tesouro que há dentro dele? Deus guarda o que é forte no fraco. Deus guarda o que é eterno no transitório. Deus guarda o que é caro no barato. Deus guarda o que é duradouro no frágil, que somos eu e você, e nós precisamos entender que é essa a nossa relação com Deus. Ele é o tesouro e nós somos simplesmente barros, vasos de barro. É como se um grande leão feroz fosse guardado numa jaula de cristal. O leão feroz é o Evangelho, a jaula de cristal somos eu e você. Nós não temos poder nenhum para deter isso. Por isso, Paulo está lembrando: esse Evangelho não pode ser detido em vocês. Este Evangelho tem que ganhar espaço. Este Evangelho tem que alcançar outros. Meus queridos irmãos, o cerne do Evangelho é Jesus. O centro do Evangelho é Cristo. Não é o pregador, não sou eu, não é o pastor Aurismar, não é nenhum desses pregadores famosos, não é ninguém, não é nem você. O centro do Evangelho é Cristo, somente Cristo. O Evangelho genuíno é cristocêntrico, não é o Evangelho antropocêntrico da teologia da prosperidade, que te ensina a querer o reino de Deus na terra, mas um reino no qual você é que vai ser o rei. O Evangelho genuíno de Deus é cristocêntrico, não é o Evangelho antropocêntrico da teologia coach, que está na moda, que diz que você é o centro da preocupação de Deus. Não é nada, meu irmão. Um evangelho que se baseia em autoajuda. O centro do evangelho genuíno é Cristo, não é o falso evangelho antropocêntrico da teologia da libertação, que prega que você está aqui para ser liberto da opressão das classes dominantes sobre a classe oprimida, do proletariado que é oprimido. Não, seja o proletariado, seja o empregador capitalista, todos vão para o inferno se não entregarem a vida a Jesus. Não é teologia de esquerda, não é marxismo que vai salvar ninguém, até porque eu acho que muito certamente Marx está no inferno, quase certamente, até onde eu sei, até onde a história diz. Ele não reconheceu Jesus Cristo, um ateu, ele não acreditava no inferno, deve ter se decepcionado muito depois que morreu. E é bom falar porque está na moda. O centro do Evangelho não é o homem apresentado pela teologia inclusiva, a teologia LGBTQI+, e quantas letras colocarem. O centro do Evangelho é Jesus. A chamada do Evangelho é a conversão, ao reconhecimento que se Jesus Cristo não for Senhor e Salvador da sua vida, vai para o inferno, gay ou hétero, mas vai para o inferno. E o inferno é verdadeiro, tanto quanto é o céu. O poder do Evangelho é para transformar homens e mulheres à semelhança de Cristo. Não é um poder para empoderar o homem. A palavra também está na moda, tudo é empoderamento agora. Paulo faz questão de deixar claro que há um contraste aqui entre o poder de Deus e a fraqueza do cristão.
Isto fica evidente quando ele diz assim: o cristão pode ser atribulado, pode ser perplexo, pode ser perseguido, pode ser abatido, mas Deus não deixará que ele seja angustiado, desanimado, desamparado e destruído. É Deus, é o tesouro que protege o cofre. Paulo inverte a ordem. Na nossa lógica, é o cofre que protege o tesouro. Aqui é o tesouro, é Deus na vida do vaso de barro que protege o vaso de barro, que pode ser atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas não será angustiado, desanimado, desamparado e destruído, porque o tesouro está dentro dele. O tesouro protege a minha vida e a sua vida. Quem protege a fragilidade da igreja é o Senhor da igreja. Isso quebrava o orgulho dos coríntios. Meus irmãos, nós somos os vasos de barro, e isso é a mensagem do Evangelho. Nada além disso, é essa simplicidade. Fora disso é qualquer teologia falsa, fora disso é qualquer pregação falsa. O centro do Evangelho é Jesus Cristo chamando o pecador: vem. Outra coisa é arranjo. E aqui algumas verdades que eu gostaria de deixar para os irmãos. Nós somos esses vasos. A verdadeira autoestima de um homem, o verdadeiro amor próprio, existe na medida em que este homem toma consciência de que nada é sem Deus, mas Deus em seu coração é a verdadeira restauração do seu valor. O nosso Evangelho não é antropocêntrico, é cristocêntrico. O valor que você tem só o tempo que Cristo decidiu resgatá-lo. Porque quando você e eu nos aproximamos de Jesus, nós vimos que de fato éramos depravados por natureza, não valíamos coisa alguma, mas a graça nos alcançou, e eu só tenho valor na medida em que há dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Há uma música antiga de Armando Filho que diz: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E tinha uns crentes que se arrepiavam quando cantavam essa música, que achavam que isso é muito antropocentrismo, isso está fora da doutrina da depravação total, está fora coisa nenhuma. Preste atenção no que a letra está dizendo: você tem valor porque o Espírito Santo está em você. Significa que o seu valor é o valor de Cristo na cruz, é o valor que Cristo decidiu pagar por você. Mas você não valia isso, mas foi gratuitamente que Ele nos comprou. Então a verdadeira autoestima, amor próprio, existe na medida em que nós estimamos a Deus, existe na medida em que nós amamos a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos a nós mesmos, mais reconhecemos o valor que Cristo nos deu. Mas esse valor vem na proporção do meu conhecimento de Deus, não é a parte, porque o homem à parte de Deus não vale nada. A segunda verdade é na fraqueza do vaso que se aperfeiçoa o poder do tesouro. Enquanto o homem insistia em fazer as coisas ao seu próprio modo, em governar a si mesmo, o poder de Deus não operará em sua vida. Mas quando está rendido a Jesus, é que o homem está guardado por Ele. Você e eu precisamos ser vasos de barro mesmo, não podemos ser outro vaso. Não queira ser outra coisa senão vasos toscos, baratos e frágeis de barro. Porque quanto mais toscos, quanto mais frágeis, quanto mais aquele barro, aquele vaso mais comum, é aí que se aperfeiçoará o poder de Deus na minha vida e na sua vida. É porque quando nós somos fracos, é que somos fortes em Cristo Jesus. É porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder dele. É porque quanto mais fraco você reconhecer que é, mais espaço haverá dentro de você para que o poder de Deus se manifeste, sustentando você em sua fraqueza. É quanto mais fraco você e eu formos,
mais nós tomaremos consciência de que o tesouro que está em nós é quem nos guarda e que nos protege. Não é por nós mesmos, mas é pelo tesouro que é em nós. E a última verdade, meus irmãos, todos nós devemos conhecer e respeitar os nossos próprios limites. Vasos de barro são isso: limitados, limitados e limitados. A ideia é que você e eu temos limites. E tem uns irmãos que gostam de se tratar como vaso, né? E aí, vaso? Já ouviram isso? Alguns irmãos mais carismáticos. E aí, varão? E aí, vaso? Mas é engraçado que esses irmãos que se auto-identificam como vasos, os que eu conheci pelo menos, são os mais arrogantes que eu conheço. Eles acham que são vasos assim, olha, no culto de hoje, vai ter um vaso que vai chegar aí. Alguns são vasos mesmo, sanitários, mas são. Eita, alguém pensou alto aí. Não vale nada. Não serve para nada. Quer dizer, vaso sanitário ainda vale. Mas a ideia de vaso não é nos colocar lá em cima, é nos fazer reconhecer os nossos limites. Todos nós temos limites. No entanto, isso não significa que nós temos desculpas para apresentar a Deus que justifiquem a nossa inação. Deus conhece os nossos limites porque nós somos vasos de barro. Só que isso não é desculpa para dizer a Deus: Senhor, já que eu não sou nada, eu sou um vaso de barro, eu não faço nada também. Ele reconhece nossos limites, mas Ele não aceita as nossas desculpas. Ele quer que nós hajamos. Ele quer nos encorajar a agir. Porque é isso que Paulo estava dizendo. Não é no poder de vocês, é no poder de Deus, que opera por meio de vocês. Você e eu somos vasos. Agora vai todo mundo aqui se tratar como vaso. Dilson é um vaso grande, Walter também, dá muita coisa dentro deles, né? Deixa eu ver um baixinho aqui, que deve ser um pires, né? Tem uns vasos grandes, assim como o Dilson, que guarda água para muito tempo. Lá no Nordeste a gente chama de porrão, aqueles vasos grandes que só servem para guardar água e gia. Aquelas rãs, sabe o que é gia? Não, né? Cearense sabe o que é gia. Rã, aquelas rãs, ela fica fria, só serve para... Dilson, Walter são aqueles. E tem uns que são uns vasinhos pequenininhos. Uns vasinhos. Mas o material é sempre o mesmo. É barro. Se quebrar, quebrou. Todos nós temos os nossos limites. Mas nenhum dos nossos limites é justificativa para Deus para não fazermos as coisas, para não nos ocuparmos, para não fazermos com que aquilo que o Senhor guardou em nós possa alcançar outras pessoas. Certa vez eu vi uma ilustração que essa deveria ser aquela que vai ficar na nossa mente. Todos nós somos vasos. Você não deveria se imaginar um grande vaso, porque um grande vaso precisa de muito tempo para encher. Se imagine como um vaso bem raso, quase um prato, porque ele enche logo e transborda logo. Enche logo e transborda logo. E esse transbordar é o levar do Evangelho àquelas pessoas que precisam receber o Evangelho. Meus queridos irmãos, nós somos vasos de barro, mas o Senhor decidiu guardar em nossas vidas o grande tesouro, o único tesouro capaz de transformar outras vidas, o único tesouro capaz de dar esperança, o único tesouro capaz de arrancar um homem do império das trevas e transportar para o reino do Filho de seu amor, o único tesouro que é verdadeira libertação para os homens, que é o Evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, você e eu que somos vasos, louvemos a Deus pela riqueza que há dentro de nós e façamos essa riqueza conhecida dos homens. Não há em nós qualquer mérito, mas Deus decidiu nos fazer cooperadores dessa obra. Amém? Vamos orar? Fique de pé, nós vamos encerrar. Eu quero
orar pela sua vida, você que deseja ser usado por Deus de forma poderosa. Que Deus se faça um vaso de barro, mas para a sua honra, para alcançar vidas, para fazer esse evangelho poderoso, conhecido na cidade de Resende. Eu quero orar pela sua vida. Ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor amado, nós sabemos que somos nada, somos vasos de barro. Não há em nós riqueza, não há em nós poder. Somos todos feitos de barro, frágeis, baratos e passageiros, cheios de limitações. Mas louvamos ao Senhor, porque dentro de nós foi posta a grande riqueza. O Evangelho de Jesus está dentro dos nossos corações. Ó Senhor, que sejamos instrumentos para que esta riqueza possa transbordar e alcançar vidas. E vidas possam ser rendidas aos pés do Senhor. Experimentem o verdadeiro Evangelho que gera inclusão. O verdadeiro Evangelho que gera libertação. O verdadeiro Evangelho que gera valor no coração. O Evangelho de Jesus, genuíno e puro. Sejamos vasos transbordantes deste Evangelho. Alcança-nos no meio da nossa família, na nossa rua, no nosso trabalho, na escola, na universidade. Não permita, Senhor, a nossa inatividade. E não aceite, Senhor, as nossas desculpas. Mas usa-nos para a glória e honra do Teu santo nome. Assim nós oramos, certos da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos lares, sobre todo aquele que espera a volta de Cristo, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de graça e de paz para todos.